Graça e paz, meus queridos irmãos. Quero trazer para você Provérbios 2, mas queria trazer para você um entendimento. Olha, isso é uma explanação simples, mas uma instigação para o seu coração, para que você possa ler e desfrutar. Então aqui você não está trazendo tudo, eu estou trazendo para você uma base para que você comece a estudar Provérbios. Então, em 8, 7 minutos não tem como eu trazer para você todo o conteúdo, mas tem como empolgar o seu coração. Tem como trazer para você, eu preciso buscar e ler em Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria, onde Deus instrui o sábio Salomão para que ele traga princípios que vai conduzir a minha e a sua vida de uma forma muito mais especial. E o princípio básico é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então não tem, eu preciso começar aí, a minha base é aí. Temor a Deus, não medo de Deus, mas o entendimento de que Deus é o soberano e que Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Deus onipresente, onipotente, onisciente, e que eu preciso basear a minha vida nele. E é interessante que o capítulo 2, ele vai trazer a excelência da sabedoria. Ele trata de uma forma linda, maravilhosa, e ele já começa dizendo aquela mesma coisa de intimidade, proximidade. Deus sempre vai gerar no nosso coração essa intimidade. Ele quer que você fique tranquilo. Lá ele começa dizendo, meu filho. E aí ele diz, se você aceitar minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Então, esse aqui eu me lembro aqui, quando Jesus foi batizado, que o céu se abre, uma palavra vem do trono da graça de Deus e diz, esse é meu filho amado. Deus, ele gosta de chamar a mim e a você de filho, e gerar no nosso coração essa filiação. Lembra, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, é exatamente, Pai Nosso. Então Deus gosta que a gente chame Ele de Pai, e Ele gosta de nos chamar de filho. Ele quer ter um relacionamento, mas Ele começa dizendo assim, olha, guarda no coração, guarda no coração, guarda no coração. Por que no coração? A palavra de Deus diz de forma muito clara que o coração é a fonte da nossa vida, é onde estão nossos desejos, anelos, vontade, força. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, é onde está a nossa alma, o nosso desejo, a nossa essência. Por isso que ele diz, guarda no coração, no seu coração os meus mandamentos. Mas é lindo quando ele diz assim, olha, você dê ouvidos à sabedoria e inclina o seu coração ao entendimento. O que é inclinar, querido? É que você gera uma tendência para o caminho certo, para o entendimento daquilo que é de Deus. Então, eu abro o meu coração para guardar tudo aquilo que Deus tem, mas eu me inclino. O que é inclinar? Eu dou passos, eu caminho, e é isso que ele tenta trazer para mim, para você aqui nesse Provérbios. Eu preciso ir buscar ao Senhor, eu preciso me inclinar para o Senhor. A sabedoria, queridos, é algo interessante da gente pensar. Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 5, porque aqui ele começa a falar de sabedoria de uma forma muito linda, e ele diz assim, olha no verso 5, ele diz, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Quem é que dá a sabedoria? O Senhor. Então eu e você precisamos entender que Salomão aqui diz assim, olha, é necessário que eu e você nos inclinemos para Deus, guardemos os seus mandamentos, mas que a gente peça a Ele a sabedoria. Vamos ler a carta que Tiago escreveu, no capítulo 1, verso 5, que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Você entende isso? Olha que coisa maravilhosa. Mas a sabedoria é dada aos retos de coração, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, meu querido, minha querida, olha, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então tem tudo a ver com comportamental, com conduta, como eu e você temos nos comportado com os mandamentos do Senhor. Aí às vezes a gente diz assim, vou pedir sabedoria a Deus. Não, Deus não dá sabedoria a quem não está caminhando.
os caminhos dele, alinhado o coração. Ele não vai dar sabedoria aos que estão em rebeldia. E você precisa entender que sabedoria é diferente de inteligência. Então, como eu estava falando, a sabedoria e a inteligência são duas coisas que não, elas se completam, mas são diferentes. A inteligência é algo que todos nós temos, mas a sabedoria é dádiva de Deus, é graça de Deus, e essa sabedoria entra no nosso ser e ela começa a ser como um princípio, um valor, porque eu temo ao Senhor, eu entendo que Deus é o soberano. Então, o processo que o sábio está tentando trazer aqui no capítulo 2 é exatamente isso. Olha, seja regado pela sabedoria, pela graça de Deus, pelo esse mover de Deus, porque Ele entra em nosso ser. E eu queria ler para você um texto que está lá em Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 19, para você entender essa questão, que diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, eu e você somos morada do Espírito Santo, querido, trazendo para essa condição nossa de hoje. Então, a sabedoria vem para aqueles que o Espírito Santo habita. Olha, João, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, o verso 7 a 11, ele diz assim, algo interessante para a gente pensar. Deixa eu ver aqui. 16, aliás. Que vai dizer assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. São palavras de Jesus Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. É interessante, por quê? Porque a intenção aqui de Jesus é trazer a verdade que ele já tinha deixado lá atrás, nesses sábios, no sábio de Salomão, para que a sabedoria nos livrasse do mal, do roubo, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano. Você vai ver nesses últimos versículos, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. No verso 10, aí no verso 13 diz: dos que abandonam a vereda da retidão para andarem pelos caminhos da treva. Ele começa a partir do verso 13 a dizer: olha, a sabedoria vai livrar você do roubo, vai livrar você do adultério. Aqui ele vai falar da mulher que derruba, destrói a vida de um homem. Você vai ver a partir lá do verso de número 16, quando diz: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que ele lisonjeia com palavras. Você está entendendo? Então, há todo um princípio. A sabedoria que Deus derrama, que é o princípio dela, é o que? O temor a Deus. Vai nos livrar do roubo, do adultério, do assassinato, da mentira, do engano. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim e você, e ele traz verdade, ele nos livra do pecado, do juízo e da justiça. Mas o bom de tudo, nesse capítulo 2, é o final. Os versos 21 e 22 tem uma promessa e um alerta. O verso 21 diz: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Meu irmão, isso é uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas ele faz um alerta: e os infiéis, mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão delas arrancados. Aqui ele fala dos sábios e dos tolos, dos que entenderam a sabedoria e do que querem viver no engano. Uma promessa para os dois. Uma promessa de vida e de bênção. A outra, uma promessa de morte e de maldição. Leia o capítulo 2. Não esqueça. Deus te abençoe.